Olá pessoal, meu nome é pastora Fabiola, eu faço parte do ministério da pastora Ingrid já fazem 27 anos. Sou pastora auxiliar na Igreja Apostólica Tempo de Milagres e durante todo esse tempo em que eu faço parte desse ministério, em que a pastora Ingrid e o pastor Gilberto são os meus pastores, eu aprendi muitas coisas, tive muitas experiências com Deus e venci muitas batalhas, mas eu quero falar especificamente de um momento na minha vida que realmente eu não sabia o que fazer. E acho que foi a minha primeira experiência que eu tive assim com Deus, a primeira luta que eu tive assim, que eu pedi para que Deus pudesse me ajudar e estar comigo ali 24 horas por dia. Foi mais ou menos há uns 7 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhava externo. E nessa época, sempre rodei a cidade, tudo, enfim, tudo tranquilo. Só que eu percebi que tinha momentos que eu ia para alguns lugares e eu começava a sentir medo, me dava uma angústia, uma aflição. Eu não estava entendendo o que era aquilo. A gente, às vezes, almoçar num shopping, eu estava, de repente, no almoço, me dava aquela coisa ruim, eu tinha que levantar, ir no banheiro, lavar a mão, lavar o rosto, e não estava entendendo o que acontecia comigo. Até que um dia eu comentei com uma amiga minha, e ela falou pra mim, olha, eu acho que você tá tendo alguma crise de ansiedade, alguma coisa assim. E ela me indicou uma médica. E eu fui nessa médica. E essa médica falou pra mim que eu tava tendo crises de ansiedade múltiplas. E ela falou assim, se continuar dessa forma, você vai ter síndrome do pânico. Você vai entrar num grau de síndrome do pânico. E naquele momento foi um baque pra mim. Porque eu falei, meu Deus, como isso? E ela me passou um remédio e pediu para que eu manipulasse um outro remédio até que aquele ficasse pronto e eu tomasse o remédio que ela me passou, enfim. E eu tomei metade do remédio e a primeira vez que eu tomei, o primeiro dia que eu tomei, eu dormi o dia todo praticamente. E daí no segundo dia eu passei muito mal. E eu lembro que eu fui no culto e eu comecei a passar muito mal, ficar muito mal naquele dia. Eu chamei a pastora Gemir e a pastora Gemir veio, começou a conversar comigo, orou comigo, mas ficou muito preocupada. E daí no outro dia a pastora foi lá na minha casa e ela começou a conversar comigo e perguntou o que estava acontecendo. E eu falei para ela os sentimentos que eu tinha, expliquei, falei que de repente não sabia exatamente o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Pode ser, na época eu falei assim, pode ser que porque eu já estou trabalhando 3, 4 anos sem tirar férias e nas minhas férias continuava trabalhando, pode ser estresse, cansaço, enfim, né? E aí ela começou a conversar comigo. A minha memória às vezes não é muito boa para lembrar tudo o que falam para mim, mas existem palavras que elas ficam marcadas na minha vida e no meu coração. E eu lembro até hoje que a pastora pegou aquela cartelinha de remédio, que eu expliquei para ela que eu estava tomando, que o médico tinha mandado manipular, e ela pegou aquela cartelinha de remédio, olhou para mim e falou assim, você não precisa disso, Deus é maior na tua vida. E eu creio e eu confio, e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e levou essa ansiedade na cruz. E eu amei, e eu lembro que ela orou por mim e foi embora. E a partir daquele momento, eu falei assim, Deus, eu tomo uma decisão. Eu não vou mais tomar esse remédio, porque aquele remédio estava me fazendo muito mal mesmo, eu estava me sentindo muito mal. Eu falei, parece que está sendo pior. E então eu decidi. Eu falei, eu não vou mais tomar o remédio. Eu já tinha mandado manipular o remédio. E eu falei para Deus, Deus, nós aprendemos, nossos pastores sempre nos ensinam que quando nós vamos ao médico, estamos com algum tipo de problema de saúde, o médico passa um tratamento, é para nós fazermos o tratamento, né? E pararmos se o médico manda parar. E naquele dia eu falei assim, Deus, eu não vou mais tomar esse remédio porque ele está me fazendo mal. E eu mandei manipular. Se era no final do ano, era mais ou menos mês de outubro, eu falei assim, se a farmácia de manipulação me ligar novamente antes de acabar o ano e pedir para que eu vá lá buscar que o remédio está pronto, eu vou. Agora, se virar o ano e eles não tiverem me ligado, eu entendo do Senhor que eu não preciso tomar esse remédio verdadeiramente, que eu não vou precisar tomar esse remédio manipulado, porque aquele que eu estava tomando, aquela amostra, eu tinha decidido não tomar. E eu falei, porque eu creio no Senhor. E foi o que aconteceu. Eles só foram me ligar em fevereiro do outro ano. Mas durante esse período, eu lembro que eu me agarrei muito com Deus. Eu acho que foi um período que eu mais me prostrei diante do Senhor. Porque eu estava tendo alguns outros tipos de problema, mas esse era o problema que estava
mais afligindo o meu coração, porque eu falava assim: Deus, eu não quero ficar doente. Eu não quero ficar doente, eu tenho os meus filhos, eles são novos, e eu quero ver os meus filhos crescendo. Eu quero cumprir os propósitos do Senhor na minha vida. Eu quero viver o meu casamento com meu esposo, envelhecer com meu esposo. Então eu não quero, Senhor. Eu não quero. E eu preciso da tua ajuda, Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque era uma sensação muito ruim. Eu lembro que eu tinha emagrecido uns 12, 13 quilos e eu participava de festas, eu estava no meio de pessoas, eu sorria, eu brincava, eu contava piada e eu estava ali, mas eu fazia um esforço muito grande para isso. E algumas vezes, quando eu saía para trabalhar, me dava aquela crise, eu sentia aquele mal, eu parava o meu carro, tomava uma água, orava, repreendia, não aceitava. Aí, para me distrair, às vezes eu parava o meu carro, ligava para minha mãe, eu ligava para o meu esposo e ficava conversando um pouquinho. E eu lembro que eu falava: Deus, eu não quero isso, eu não quero viver dependente de remédio, Senhor. E eu lembro que eu acho que isso foi algo, a gente sempre tem momentos e experiências novas com o Senhor. Eu acho que nós sempre vivemos novas temporadas, porque a palavra dele sempre se renova nas nossas vidas e a gente sempre tem que estar em constante crescimento. E esse problema que eu tive foi um divisor de águas verdadeiramente na minha vida em relação a Deus, assim, na minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus. Naquela época eu lembro que tinha acho que 2 ou 3 cultos na outra igreja no domingo. Eu ia em todos os cultos, eu queria participar de tudo, eu estava ajudando. Eu falava assim que se até os homens precisassem de alguma ajuda para limpar alguma coisa, para fazer alguma coisa, eu queria estar ali ajudando, para que eu pudesse ocupar a minha mente, para que eu pudesse estar envolvida com as coisas de Deus e não permitir que a minha mente ficasse vazia. Existiam coisas que eu tinha medo. Eu nunca tive medo, por exemplo, de viajar de avião. Eu viajava desde pequena de avião, viajava sozinho. Eu nunca tive medo e eu comecei a ter pânico quando eu entrava no avião para poder viajar. E eu falei: Deus, eu não aceito isso, porque eu sempre gostei disso. Então eu via que coisas que eu gostava de fazer, aquilo estava me causando medo e eu rejeitava, eu não aceitava. Uma vez a gente estava num retiro, a gente foi fazer um passeio no retiro de carroça. E eu lembro que a gente estava um monte de gente e eu comecei a passar mal no meio do caminho e acabei estragando a brincadeira de todo mundo e pedi pro rapaz voltar porque eu estava passando mal. E eu lembro que mais uma vez a pastora veio conversar comigo e ela falou: a coragem não é ausência de medo, você tem que enfrentar os seus medos, porque se você não enfrentar os seus medos, você não vai conseguir sair de carro daqui a pouco você não vai conseguir sair de casa. Eu tenho uma coisa para te dizer: hoje eu já não tenho mais nada, já faz um tempo eu já não tenho mais nada e eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata a Ele por esse amor sobrenatural dele, porque o amor de Deus, ele realmente é verdadeiro. E a palavra de Deus diz que se Deus não livrar da cova, se Deus não livrar do furacão, Ele entra com a gente. E eu lembro que Ele entrou comigo nesta cova, Ele entrou comigo nesse furacão e Ele não largou a minha mão em nenhum momento. E eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus pela vida da pastora Ingrid e do pastor Gil, porque eu estou com eles há 27 anos. E todas as vezes que eu precisei, que realmente eu já não sabia mais o que fazer, todas as vezes ou Deus falava com ela e ela vinha falar comigo, ou eu acabava entrando em contato com ela. E eu quero dizer para você que não importa a dificuldade ou o problema que você possa estar passando, confie, creia, porque Deus está com você. E eu entendi, nesse tempo todo que eu passei por isso, né? Foram alguns anos do tempo que eu tive, que eu descobri, até o tempo de eu estar totalmente curada, levou um tempo, mas eu fui sempre melhorando cada dia e sempre lembrando das palavras e sempre lembrando que eu não deveria desistir. Então nós temos que realmente lembrar das palavras do Senhor. E eu não reclamei em nenhum momento, e eu sempre pedi a Deus: Senhor, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, que o Senhor possa trazer pessoas, que eu possa ter encontro com pessoas que estão passando por isso que eu passei, porque eu quero poder ajudá-las, porque eu sei o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. E eu louvo a Deus, porque mesmo que a gente possa passar por um vale, existe uma razão e um motivo.
E se você é uma dessas pessoas que está passando por algum tipo de problema de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, vontade de morrer, eu quero te dizer que o mesmo Jesus que me curou, o mesmo Jesus que me limpou totalmente, Ele também pode fazer o mesmo por você. E eu quero agora te fazer um convite. Venha participar dos cultos na nossa igreja. Nós temos cultos durante a semana. Entre no nosso site, veja os horários e venha participar. E assim como Jesus me libertou, Ele também vai te libertar e Ele quer te libertar. Que Deus te abençoe.